Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Vasco da Gama. E, pessoal, nos acompanha até o final, porque o noticiário esportivo do Vasco está quentíssimo. A gente vai falar aí sobre uma conversa, ou melhor, conversas entre o Alexandre Matos e jornalista que teria vazado aí no dia de hoje. Olha, isso caiu como uma bomba no departamento de futebol do Vasco da Gama. A gente vai ter uma reunião nos próximos dias e não está descartada a saída do Alexandre Matos do Vasco da Gama, certo? No meio desse turbilhão todo, também um mal-estar junto com o treinador Ramon Dias, porque o Ramon Dias teve o seu nome aí citado por alguns jornalistas sem ter nenhum tipo de atrito ali com o Alexandre Matos. Além disso, a gente vai falar muito aqui sobre a situação envolvendo a intertemporada do Vasco da Gama. Agora parece que o Vasco vai ficar no Rio, iria marcar um amistoso aí com o Grande de São Paulo, situação de saída e chegada de jogadores aí e renovação aí de contrato. Então a gente tem muito o que falar. Peço a você, para quem não é inscrito, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Principalmente você que está descontente com o atual momento que o Vasco da Gama está vivenciando. Vamos começar falando aqui sobre esses 27 dias de paralisação. O Vasco da Gama simplesmente vai ficar aí fazendo treinamentos. O Vasco, havia uma preponderância para o Vasco ir para Atibaia, vai ficar, a princípio, no Rio de Janeiro. Vasco que pode fazer ali um amistoso contra a equipe do Corinthians. E o seguinte, né? Hoje a gente tomou conhecimento aí que o Vasco busca a renovação de contrato dos dois Léos, do Léo Jardim e do Léo Pelé, certo? Léo Jardim que está muito bem, né? Aí o ano dele tem que renovar mesmo, um goleiro que vai receber propostas, e o Léo Pelé, né? Que está naquela regularidade, vamos dizer assim, não é tão culpado por que está acontecendo nesse momento no Vasco da Gama. Bom, diante dessa situação, a gente também pode ter um jogador deixando o Vasco da Gama. Se trata de Serginho Kosovo. Serginho Kosovo, que chegou ano passado aí no Vasco da Gama, belíssima contratação aí do nosso bravo Paulo Brax. Tem muitas pessoas que estão com saudade do Paulo Brax, né? De repente, se o Matos sair, ele pode até voltar ao Vasco da Gama, o Paulo Brax, né? E o seguinte, né? O Serginho Kosovo está sem espaço, tem propostas aí de clubes da Série A e da Série B para deixar o Vasco da Gama. Meus amigos, ainda sobre essa situação aí de reforços no Vasco da Gama, a gente tomou conhecimento ontem que a 777 Partners, né, iria fazer ali um investimento de 4 milhões de reais. Paz, meus senhores, o Vasco cheio de carência no elenco, só 4 milhões de reais não dá para simplesmente contratar só 4 milhões aí de dólares. É muito pouco. Isto significa dizer que vão vir jogadores aí meio bomba, que a gente chama popularmente aí de refúgio. E sabe o que que acontece, galera? Hoje já surgem nomes aí de jogador que não vai agregar nada ao Vasco da Gama.
quem hoje foi especulado, o Vasco estaria monitorando a situação de Lucas Lima do São Bernardo. Cara. E ontem já tinha saído uma situação onde o Raul Vasco também monitora o poderoso Raul do Red Bull Bragantino. Olha o tipo de contratação que a 777 Partners está trazendo para o Vasco. E é a 777 Partners. Por quê? Agora não resta mais dúvida nenhuma para mim que o Alexandre Matos é um fantoche, é uma marionete que está lá para ser escudo dessa empresa famigerada. Isso porque a gente tomou conhecimento hoje, né, de alguns prints, tá, que foram vazados aí de uma conversa do Alexandre Matos, né, com um jornalista. De duas, um. Ou foi o Alexandre Matos que simplesmente vazou e colocou para frente essa situação. Eu não acredito nisso pelo caráter do Alexandre Matos, ou simplesmente foi o jornalista que saiu compartilhando essa situação e vazou a conversa. Mas aí o Alexandre Matos teria explicado a situação de 3 jogadores aqui que a gente falou para vocês. Vocês falaram que a gente era fake news, que a gente inventa. Olha só, está aqui o nome de esse jornalista aí que dispensa comentários, mas vamos colocar aqui o que aconteceu nessa situação toda aqui. Primeiro, o vídeo vai ficar grande, mas é necessário a gente falar. Olha o que diz aqui, ó. Irmão, deixa eu te esclarecer o processo de uma vez, por todas, do negócio do André. Me enchendo o saco aqui. A 777 permitiu, após o esforço, contratar um atacante, mas que teria que ser aquisição. Melhor, teria que ser sem aquisição. 777 não queria gastar dinheiro, certo? Vieram os nomes de Pedro Henrique, Breno Lopes e André, lá do Vitória de Guimarães. Todos enviados imediatamente para avaliação do scout da 77. Ou seja, o Alexandre Matos recebe o nome, nem é ele que manda diretamente para Miami, quem manda é o scout. O Alexandre Matos não manda em nada. Olha a situação. O Pedro Henrique seria mais seria o mais o Pedro Henrique seria o mais em conta, aproximadamente 500 mil euros, seria ali cerca ali de 4 seria cerca de 4 milhões de reais, perfeito? Teve jornalista que falou que era 4 milhões de dólares a situação. Breno Lopes seria obrigação de compra, porém pagamento somente em julho. Para o Vasco pagar primeira parcela, dia 25 de julho, e a segunda parcela no dia 26, o Breno Lopes. André é o mais caro e não tinha como vir por empréstimo, teria que ser comprado. Pedro Henrique foi vetado porque tem 33 anos e poucos gols. Breno Lopes, porque sempre foi reserva, também tem poucos gols e acharam caro, mesmo podendo pagar em 25, 3 milhões de euros por 8%. Né? André, pela idade, gastaram, porém, tinha que comprar vetado pela proposta orçamentária. Aqui ele explica, né, que o Lúcio Barbosa tentou aumentar essa proposta orçamentária, o que só foi deixado pela 777 16 dias. Então, o nome do André já estava aí, já há 16 dias, para vocês terem ideia, e esperando aumentar o orçamento. Ou seja, o Alexandre Matos não manda em nada. Fato é que essa conversa foi vazada. E aí, o que acontece? Isso caiu como uma bomba, porque o processo da 777 é às escuras.
jornalista chama de sigiloso. Terá uma reunião e, olha, a situação do Alexandre Matos no Vasco da Gama pode melar, pode babar. O nome do Ramon Dias, no meio dessa confusão toda, o Ramon Dias, a gente tem informação que estaria constrangido, porque nunca teve problema ali com o Alexandre Matos até então, foi informação que o jornalista passou, e tem muito jornalista que está incomodado, sim, com o Alexandre Matos no Vasco. Estão conseguindo aí, e eu acho que dificilmente o Alexandre Matos permanece no Vasco da Gama até o Campeonato Brasileiro. Acho mesmo difícil, porque ficou sem clima. Então, estão conseguindo aí afastar o Alexandre Matos. Traga de volta o Paulo Brax, né? O queridinho aí, que dá os furos, tudo de primeira aí, que o Vasco, né, está desperdiçando um profissional grandioso, porque não dá autonomia para o funcionário trabalhar, o Alexandre Matos trabalhar. É lamentável. Tem gente culpando o Alexandre Matos. Lamentável. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.